Bom dia, irmãos, graça e paz, bem-vindos a esta nossa devocional desta quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Estamos na série sobre a lei moral. Nós já vencemos grande parte do primeiro mandamento da lei de Deus. Nós vimos quais são os nossos deveres para com o Senhor. Nós vimos também uma lista, se não exaustiva, bastante completa do que são os pecados a serem evitados. E hoje nós completaremos o primeiro mandamento da lei de Deus com um ensinamento bastante útil para as nossas vidas, que é uma razão ainda maior para observarmos e praticar com alegria no coração e também com temor o primeiro dos mandamentos. A pergunta 106 do Catecismo pergunta algo mais ou menos assim: o que nos ensina especificamente a expressão diante de mim? Posto que o mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Há alguma lição a ser aproveitada e a ser aprendida que traga proveito para a nossa vida e o modo como nós conduzimos diante de Deus? E a resposta do Catecismo traz pelo menos 3 grandes ênfases que nós devemos apreender e ao mesmo tempo aplicar no modo como nós nos relacionamos com Deus, como nós observamos este mandamento em nossa relação de amor com Ele. A expressão, não terás outros deuses diante de mim, significa que Deus tudo vê, que Deus é onipresente e onisciente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares, Ele assambarca e preenche toda a realidade sem se confundir ou misturar com ela, uma vez que Ele é o totalmente outro, Ele é o totalmente transcendente à sua criação. A sua criação não se confunde, não se mistura a Ele e nem Ele com ela. Ele é um outro completamente diferente que basta-se a si mesmo, necessário, enquanto toda a criação é contingente, dependente de uma série de circunstâncias para existir e viver, e todas elas são decorrentes das leis de Deus sobre a natureza, que com a sua providência tudo governa. Então Deus, Ele está presente em todos os lugares, nada pode ocultar-se da sua face. Deus está em todo e qualquer canto, recanto. Não há um lugar no universo em que Deus não se faça presente por meio do seu Espírito, que é imenso, não tem fim, não pode ser medido, é imensurável, e ao mesmo tempo a própria noção da sua espiritualidade, que não ocupa tempo, nem lugar, nem espaço. Então Deus está em todos os lugares, mas Deus é onisciente, significa que Ele tudo vê, então tudo conhece. Não há nada que se passe neste mundo, na história, não há nada que aconteça no mais vasto e longínquo ponto do universo que Deus não tenha o conhecimento instantâneo da coisa, real. Para Deus não há passado, para Deus não há futuro. Deus é o eterno presente, é o eterno Portanto, Deus vê todas as coisas, conhece todas as coisas, e todas as coisas passam diante dele. Então significa que esta consciência está implícita neste mandamento: não terás outros deuses diante de mim, porque a única realidade posta e imposta é Deus, só Ele é. O seu nome traduz isso: eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, na expressão hebraica, Yavé. Então Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele está em todo lugar e Ele tem o conhecimento instantâneo, exato de cada acontecimento e de cada coisa, e nada escapa ao seu conhecimento. Segundo, Deus se ofende pessoalmente quando um ídolo é levantado, quando um ídolo é venerado, quando um ídolo é invocado. Posto que Ele é a única realidade autoexistente, Ele é também a única verdade existente. Fora de Deus, tudo é ilusório. Fora de Cristo, tudo é idolátrico, já dizia Calvino. Portanto, Deus sente-se pessoalmente ofendido quando o homem, negando-lhe reconhecimento, não conhecendo e não admirando os seus atributos, não rendendo glória às suas perfeições, os atributos comunicáveis, que possam ser vistos pela criação inclusive, quanto mais na revelação espiritual, quando o homem volta as costas a Deus,
e constrói para si altares e nichos para ídolos, ou venera e adora qualquer coisa na criação, qualquer homem, qualquer ente da criação, evidentemente que Deus sente-se pessoalmente atacado, pessoalmente ofendido, pessoalmente desprezado. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Não é simplesmente um pedido, nem uma ordem, mas é, entre outras coisas, uma advertência. É como se Deus tivesse: se erigires para ti altares a ídolos que não são deuses, eu ficarei irado, ficarei pessoalmente ofendido, me sentirei desprezado por ti. Evidentemente, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Terceiro, esta expressão diante de mim serve para persuadir-nos de que toda a nossa existência se passa aos olhos de Deus. Como diz um dos salmos: se nós subíssemos às alturas e descêssemos os mais profundos abismos, se tentássemos nos esconder nas trevas, nós nunca, jamais nos ausentaríamos por um segundo que seja, por um milésimo que fosse, da presença de Deus. Jamais escaparíamos ao seu olhar atento e escrutinador. Jamais seríamos capazes de, por um só momento, não chamar a atenção ou não ter a sua atenção sobre si. Então, toda a nossa vida, todos os nossos dias, todos os nossos atos se passam sob os atentos olhares de Deus. O que significa dizer que nós devemos exercer o nosso ministério e servi-lo com a consciência de que o estamos fazendo sob os seus olhares. Isso nos persuade à excelência, isso nos persuade à busca da perfeição, isso nos persuade a viver santa, íntegra e sinceramente diante de Deus em todos os atos de nossas vidas, porque é impossível que nós tenhamos no coração um sentimento que possa ser escondido aos olhos de Deus. É impossível que nós encenemos um papel, honremos a Deus com os nossos lábios, façamos gestos corporais de piedade, tendo no nosso coração ídolos, ou tendo no nosso coração devoção a qualquer outra coisa que não seja Deus. Portanto, é bom que nós aprendamos mais essa liçãozinha do primeiro mandamento que devemos guardar para toda a nossa vida: não terás outros deuses diante de mim, porque Deus está presente em todo lugar e a tudo conhece. Mas, porque quando nós trocamos a Deus por qualquer idolatria grosseira deste mundo, ou damos o nosso afeto, nossa devoção para qualquer outra coisa, ainda que fabricada por nossas mãos ou oriunda da natureza, Deus sente-se pessoalmente ofendido, pessoalmente atacado. Deus sente-se desprezado, por isso a sua ira se acende sobre estes. E por último, todo o nosso serviço deve ser íntegro, deve ser sincero, deve ser santo diante dos olhos de Deus, que tudo conhece. Portanto, Deus conhece o nosso coração. A palavra ainda nem nos chegou à língua e Deus já conhece todas as coisas que se passam em nós. Uma palavra de persuasão, de encorajamento, para que nós busquemos em tudo a integridade, em tudo a santidade, em tudo a sinceridade, para o agrado do nosso amado Deus. E que Ele muito, muito te abençoe.